Sétimo ano, professora Silvana de Geografia. Vamos corrigir o PET 1, semana 1. Semana 1, unidades temáticas, o sujeito e o seu lugar no mundo. Objetivos do conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Atividade 1. Vocês têm que observar os mapas, sobre a formação do território brasileiro e responder. Letra A. Baseado nos mapas, analise a ocupação do território brasileiro destacando suas principais atividades de cada século. No século XVI, somente as terras próximas ao litoral eram ocupadas. O interior do Brasil e mais ao norte não era povoado. Existiam capitanias e a exploração era do pau-brasil. No século XVII, cultivo da cana-de-açúcar e criação de gado bovino. No século XVIII, descoberta das jazidas de ouro e diamantes, ocupação para o interior do país, exploração das drogas do sertão, cacau, urucum. No século XIX, o café passou a ser o principal produto agrícola brasileiro. A cultura do algodão e exploração da borracha também se destacaram. Letra B. Em quais séculos as capitanias ainda eram utilizadas como referência na organização do território brasileiro? Nos séculos XVI e XVII. Atividade 2. Sabemos que a formação dos povos nativos do território brasileiro data de aproximadamente 8.000 anos e que, somente há 514 anos, o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias, vindas de outros continentes no mundo. Com base nisso, quais são os impactos para um determinado país que possui sua população nativa há tanto tempo se deparar com uma nova e diferente etnia? Bom, a população nativa passa a sofrer com a cultura externa, assim como ser escravizada e dizimada, até a nova etnia se apoderar de suas terras e resumi-los a pequenas porções territoriais. Atividade 3. Figura a seguir, a despeito de apresentar a delimitação territorial atual do Brasil, representa a formação espacial colonial escravista brasileira da passagem do século XVIII para o século XIX. Momento fundamental para a compreensão da formação territorial do Brasil. A figura delimita as diversas atividades econômicas e demográficas do que resulta um dado arranjo espacial. Letra A. Relacione as áreas da pecuária no final do século XVIII aos biomas existentes no Brasil. A pecuária brasileira se deu no interior do país, local pouco povoado e com abundância de pastos. Os biomas são cerrado, pampas e no meio norte do Nordeste e Nordeste, floresta amazônica. A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada também ao tropeirismo. Descreva o papel da atividade pecuária e do tropeirismo na constituição do território brasileiro. Com o surgimento de núcleos populacionais próximos às minas, surgiu o tropeirismo, que transportavam alimentos. Assim, eles tornaram a pecuária fundamental para a geração de alimentos e também avançaram para o interior do país. Observe a charge para responder às atividades. Tem duas pessoas, dois países, possivelmente Espanha e Portugal, dividindo o planeta, dividindo o mundo. Muito daquilo que conhecemos do Brasil atualmente não fazia parte de seu território na época da colonização portuguesa. Atividade 4. Quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial do Brasil? A busca de ouro e pedras preciosas, assim como de produtos com valor para serem explorados e reverter o dinheiro para Portugal. Atividade 5. Quais as cidades foram capitais do nosso país ao longo de sua constituição territorial? No estado da Bahia se formaram as primeiras cidades, Porto Seguro, Salvador, depois foi o estado de Pernambuco e Recife, mas as principais capitais do país foram capital aí nacional, Tivemos Rio de Janeiro e depois foi construída a cidade de Brasília para exercer essa função de capital do país.